Fala homem, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. E no vídeo de hoje vamos falar sobre qual o nível ideal de testosterona para um homem. Sabendo esse nível, você vai poder saber se esse valor é ideal ou não para a sua idade. Para quem não me conhece, meu nome é Dr. Eduardo Miranda, sou médico dos homens, sou médico urologista e andrologista especialista em saúde sexual masculina. Então, se você ainda não está inscrito nesse canal, se inscreva agora mesmo e ative as notificações para ficar por dentro de todo o conteúdo novo que a gente libera diariamente. E deixe seu like. Isso vai ser muito importante para fortalecer o meu trabalho e ajudar com que esse vídeo chegue a um número maior de pessoas a cada dia. Combinado? Então bora pro vídeo. Meus amigos, a testosterona é um hormônio fundamental para o funcionamento masculino, tanto na esfera sexual quanto na esfera não sexual. Na esfera sexual ele vai ser importante para desenvolvimento da libido, para você poder ter e manter uma boa rigidez, para você conseguir chegar ao clímax e ter uma boa experiência orgásmica, ter bastante prazer, para você conseguir produzir o sêmen e até mesmo para você responder bem aos medicamentos como a tadalafila. Além disso, é um hormônio muito importante para o seu funcionamento físico, tanto na parte muscular, quanto na parte metabólica, quanto na parte até cognitiva, de concentração, enfim, de várias questões. Por isso que ele é um hormônio central no funcionamento masculino. Então, existem alguns conceitos de que o pico da sua testosterona vai ser durante a sua idade mais jovem, talvez entre os 20 e 40 anos. E a partir dos 40 anos, pressupõe-se que há uma queda cerca de 1 a 2% do seu nível de testosterona ao longo da vida. Então, através desse conceito, homens jovens deveriam ter a testosterona mais alta e homens mais idosos deveriam ter uma testosterona mais baixa. Os guidelines, as diretrizes médicas internacionais, costumam trazer valores de referências recomendados, que vai variar basicamente acima de 300, boa parte das entidades médicas utilizam 300, outras utilizam 350, algumas utilizam 250 e algumas também utilizam uma margem de segurança entre 250 e 350. Então, se você está, digamos, acompanhando um processo de queda pouco a pouco ao longo dos anos e das décadas, o valor que eu recomendo para você, para servir como base, como ideal, é o valor de 400 nanogramas por decilitro. Quando você bate em 400, deve acender o sinal de alerta de que pouco a pouco pode ir baixando e você pode entrar em níveis críticos e pode eventualmente desenvolver a deficiência de testosterona, que geralmente é tratado com terapia de reposição hormonal, tá? Então esse é o valor que você deve guardar. Porém, gente, eu quero que vocês expandam um pouco o conhecimento e entendam aí um pouco além. Então muito se questiona em qual a testosterona ideal para a idade. Então se eu falei que o valor é acima de 400 para todas as idades, então muitas pessoas pensam que um homem mais jovem deve ter valores mais altos, como 500, 600 e 700. Esse pensamento ele não é tão verdadeiro, né? O que eu digo é que você não deve comparar o seu valor de testosterona com a da média populacional. Então, cada vez mais existe o conceito que a testosterona é um valor individual, né? Geralmente, a testosterona ela vai ter um efeito no seu receptor. Então, existe uma relação específica entre chave e fechadura. A sua testosterona está circulando no seu sangue, ela vai lá no seu receptor, vai abrir, digamos, a chave e vai gerar um efeito androgênico. E quando você olha apenas para o nível de testosterona, que oscila entre as pessoas, você vai considerar que todo mundo tem o mesmo receptor. Mas, na verdade, hoje a gente entende, vários estudos têm mostrado que existem diversos tipos de receptores, existem mais de 35 tipos de receptores com diferentes sensibilidades. Então, tem pessoas que têm um receptor mais sensível e, às vezes, com níveis mais baixos de testosterona, ela vai ter uma excelente resposta. Já outras pessoas são mais insensíveis e, para ter um efeito androgênico perfeito, digamos assim, precisa de níveis bem mais altos do que os limites inferiores, tá? Então esse é o limite do conhecimento hoje em dia, porque você não consegue medir uma atividade do receptor ainda, tá? Isso ainda é uma questão de pesquisa. Quem sabe nos próximos anos esses exames venham à prática médica e a gente consiga fazer uma análise não só do nível hormonal, mas também do nível dos receptores. Então vejam, mais importante do que você comparar e achar quanto deveria ter um homem de tal idade, o importante é que você saiba sempre qual é a sua testosterona. Vamos dizer que você, eventualmente aos 30 anos, você tinha uma testosterona de 800.
Quando você chegar aos 50 anos, vamos dizer que ela está em 500. Então, apesar dela estar em número absolutamente bom, acima de 400, pode ser que você já tenha algum grau de deficiência relativa, tá? O que é, digamos assim, uma questão que não é tão fácil você identificar, vai trazer um problema. Então, se você nunca dosou sua testosterona quando era mais jovem, só vai dosar na meia-idade, você às vezes não sabe quanto é a sua testosterona basal, sua testosterona ideal. Então, não tente sempre comparar para a idade, o ideal é que você mais cedo faça uma avaliação inicial e tenha, digamos, uma noção de quanto é o seu valor para que você consiga saber qual é o valor que você precisa, não o valor que os outros precisam. Outra grande questão é que essa ideia de que pouco a pouco a testosterona total e a testosterona livre vão caindo ano a ano nem sempre é verdade. Se isso fosse verdade, a gente não ia encontrar homens com 60, 70, 80 anos com testo lá em cima de 700, 800, 1000, tá? Então, basicamente, gente, o que acontece ao passar dos anos não é que a sua testo necessariamente vai caindo, mas é que você vai ficando cada vez mais doente, né? Mais obeso, tomando mais remédios, com mais comorbidades. Quanto mais você vive, maior a chance de você adquirir doenças. E essas doenças associadas a gordura abdominal, gordura visceral e aumento de peso, geralmente vão pouco a pouco baixando a testosterona. Tanto que homens que se mantêm magros, se mantêm fisicamente ativos, eles tendem a manter a testosterona lá em cima, né, até o final da vida. No meu desafio Máquina de Prazer na Hora H em 21 dias, eu trabalho muitas questões do corpo supremo. Então, sujeitos que estão fora do peso, que estão, né, obesos, com aumento da gordura abdominal, eles têm uma chance muito maior de ter testosterona baixa e de ter queixas sexuais. Na minha metodologia, a gente trabalha exatamente maneiras de você otimizar esses quesitos de forma natural e conseguir melhorar a sua performance. Então, você também deve cuidar da sua saúde, deve monitorar seus níveis de testosterona com a parcimônia, tá? No caso, não é você, ao ver um valor mais baixo, você querer a todo custo fazer uma reposição, porque muitas vezes a testosterona medida no nosso país, ela utiliza uma metodologia que tem um alto índice de variabilidade. Então é necessário várias medidas consecutivas, mostrando sempre uma tendência de queda, sempre valores baixos. Se você por algum motivo fez uma dosagem quando você estava, digamos, com alguma doença aguda, alguma virose, quando você estava tomando algum medicamento, algum analgésico, algum medicamento para ansiedade, ou até que você está com um intenso estresse na sua vida, pode ser que ela baixe temporariamente, mas depois ela vai acabar subindo. Então, ao invés de tentar buscar repor a todo custo os seus hormônios, é muito interessante que você trabalhe o equilíbrio entre os 3 fatores que eu trago no meu desafio, para que você possa, pouco a pouco, ter uma normalização e eventualmente ter um aumento, uma melhora dos seus níveis de testosterona. Gostou desse vídeo? Então, deixe seu like agora mesmo. E se você quiser conhecer mais sobre o desafio Máquina de Prazer na Hora H em 21 dias, aqui no comentário fixado tem um link com informações sobre a próxima turma que vai abrir em breve. Com esse desafio, você vai ficar mais duro por mais tempo, com muito mais desejo e sendo capaz de dar mais prazer para sua parceira ou suas parceiras. Através de um tratamento, de um acompanhamento multiprofissional, em que você vai ser, né, apresentado a estratégias práticas, apenas alguns poucos minutos a cada dia, e ao longo dos 21 dias você vai sair uma versão bem melhor, vai se transformar em uma verdadeira máquina de prazer. Meus amigos, um grande abraço e até o próximo vídeo.